Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida e que nesse tempo o Senhor, mais uma vez, possa falar ao nosso coração. Vamos orar pedindo a instrução do Senhor para o texto que será lido e explanado nesse momento. Deus bendito, fale ao nosso coração, nos ensine mediante a Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, ser um povo desesperado com as notícias que recebemos, mas que através da Tua palavra nós venhamos a conhecer a real interpretação que procede do Espírito Santo do Senhor em Cristo Jesus. Amém e amém. Livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 12, nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. E ainda, Apocalipse capítulo 9, versículos 2 e 3. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Meus irmãos, nesses últimos dias, muitos cristãos começaram a se desesperar com uma notícia falando acerca de gafanhotos que migravam da Argentina, passando pelo Uruguai, chegando ao Brasil. Diante de tantas notícias ruins que nós temos recebido nesses dias, dessa nova maneira de viver,
de ter que conviver com um vírus até a espera, a chegada de uma vacina e desse novo modo de distanciamento social, a privação de tantas coisas, parece que as pessoas têm ficado mais frágeis. Mas esse tempo é tempo de ter uma mente mais clara, uma mente mais cristalina. É tempo de formar uma fé mais sólida. E aí, quando chega notícias como a migração de gafanhotos para o Brasil, o mundo treme. O Brasil fica doido. Os cristãos começam a pensar: agora as pragas do Egito estão assolando o Brasil. Calma. Nós precisamos ler a Bíblia com maturidade e entender alguns princípios nela. O primeiro princípio é que a Bíblia tem uma hermenêutica, ou seja, nós precisamos olhar para o texto, interpretar o texto à luz do seu contexto e depois fazer essa transposição da hermenêutica para a aplicabilidade dos nossos dias. Receber a notícia de que gafanhotos estão migrando para o Brasil e associar isso à 8ª praga do Egito é uma imaturidade. Vamos entender o contexto de Êxodo capítulo 10? O povo de Deus estava cativo no Egito há 400 anos como escravos. O Senhor chama Moisés para ser o libertador. Moisés fala com Faraó e Faraó é duro, não libera o povo. Deus então estende a sua ira através de pragas que assolam o Egito, que trabalham no coração de Faraó e que nessas 10 pragas, Faraó então percebe o poder do Senhor e liberta o povo do Egito. Quando João escreve o Apocalipse e ele faz referências constantes ao Êxodo, às pragas que assolaram o Egito, não significa que ele está fazendo algo de maneira literal e dizendo que quando a gente tiver notícia de gafanhoto chegando perto do Brasil, a gente precisa temer e achar que nós estamos agora perto do Armagedon, perto dos últimos dias e o Apocalipse então está chegando e a gente tem que viver desesperado. Mas tem que nos trazer uma visão consciente. Quando João, no capítulo 9, fala acerca de gafanhotos, ele está ilustrando para o povo que está recebendo as revelações do Apocalipse e está dizendo, tal como aqueles gafanhotos assolaram o Egito, as forças do mal também serão semelhantes a esses gafanhotos e terão uma força grande. Meus irmãos, nós precisamos amadurecer a nossa interpretação bíblica. Precisamos desejar conhecer mais e não pararmos na superficialidade, mas mergulharmos na profundidade das Sagradas Escrituras. É claro que os últimos dias já são chegados. Nós cremos que quando Jesus Cristo subiu aos céus, Ele já deu início aos últimos dias. E agora as notícias de fato serão duras. De fato serão sinais de que as trombetas de Deus continuam tocando, porque elas sempre tocaram. Uma praga de gafanhotos que assola a humanidade não é novidade. Eles chegam e destroem lavouras. Eles migram atrás de comida. Nós não precisamos temer o gafanhoto. Nós precisamos, através desse texto, enxergar, em primeiro lugar, que a hermenêutica, a interpretação das Sagradas Escrituras, usa de ilustrações para trazer uma ideia
na nossa mente a fim de compreender as Sagradas Escrituras. Mas em segundo lugar, nós devemos ter também maturidade para reconhecer que nós vivemos nos últimos dias e não podemos nos tornar uma igreja alarmante. Se o mundo está em caos, a igreja precisa trazer paz e consolo. Nós sabemos o que vai acontecer no final da história. Sabemos que o mundo irá de mal a pior, mas que Cristo Jesus voltará e governará sobre todas as coisas. Não podemos nos apegar a detalhes ou a interpretações diretas, trazendo caos e pânico para o nosso coração. A palavra de Deus traz conforto, consolo e encorajamento. Os inimigos do Senhor serão reduzidos a pó, e Ele será o vencedor supremo de todos os tempos. Acalme o seu coração, aquiete, busque compreender a realidade que nós estamos vivendo sob a autoridade das Sagradas Escrituras e faça isso debaixo de estudos, debaixo de uma dedicação plena. Os gafanhotos que chegam da Argentina para o Brasil são gafanhotos que saem da Argentina e vêm para o Brasil. Os gafanhotos do Apocalipse são simplesmente uma figuração, uma ilustração, uma assemelhação dos demônios que terão mais força nos últimos dias com os gafanhotos do Egito. Que a palavra do Senhor seja sempre cristalina na nossa história. Que através da dependência do Espírito Santo, venhamos a buscar uma interpretação correta, coerente e clara das Sagradas Escrituras. Não tenham medo. Nós sempre prepararemos a igreja para analisar o mundo com a ótica que vem do Evangelho. Que você seja assim também, maduro na fé, autêntico na pregação, solidificado naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos preparemos para nos encontrar com o Senhor de maneira consciente daquilo que Ele mesmo revela a cada um de nós. Que o Senhor esteja contigo, em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo Deus, continue formando um povo maduro na fé. Não nos deixe cheios de pânico por conta de notícias que recebemos e de falsas notícias que diariamente recebemos. Que as falsas interpretações rasas do Teu Evangelho, sejam sempre combatidas com uma palavra sólida, concreta e verdadeira. Que o Senhor continue sendo Deus da nossa história e que nós possamos dispor o nosso coração e a nossa mente a fim de compreender quem o Senhor é e reconhecer o seu senhorio sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Que Deus esteja contigo, guardando, sustentando, clareando a sua mente, o seu coração, para que juntos possamos compreender quem Cristo é